Boa tarde a todos. Vamos lá. No bastidor de hoje, eu vou compartilhar. Então a ideia agora do bastidor é te mostrar uma visão mais de cima da dinâmica aqui da Lautec. E a dinâmica a ideia é mostrar o bastidor por trás, não falando. Toda quarta-feira sai aula falando da parte técnica, o podcast climatrônico, os percalços, né, do dia a dia, ou o que não te, por exemplo, a gente fez um hoje que era o que não te falaram sobre a climatização. Então a gente traz temas relevantes do ponto de vista das dificuldades que você vai ter para se tornar um climatrônico, ou a parte massa de ser um climatrônico, por que você deveria ser um climatrônico. A gente defende muito isso lá no podcast climatrônico. E aqui no bastidor dessa temporada aqui agora, vamos testar esse novo modelo, esse novo ajuste. A gente vai estar trazendo uma visão de cima, né? O bastidor você vê quando você vai para entrar na cortina, tá? E essa visão de trás da cortina do bastidor do climatrônico que a gente trazer nessa temporada é uma visão mais, vamos dizer assim, negócio climatrônico. Uma visão menos prática de reparo, né? Isso deixa para as quartas-feiras, mas bem parecido, só que com uma visão mais... Como é que funciona a dinâmica? São as dinâmicas desse reparo. Como é que foi as dinâmicas? Beleza, lá eu mostro, na aula de quarta-feira eu te mostro lá o componente que eu reparei, qual a lógica daquele componente reparado. E aqui no bastidor eu quero te trazer como foi essa dinâmica. Só a polpa da coisa, né? Lá eu tiro todos os percalços que tiveram, a gente teve, ainda fala um pouco ali, a dificuldade foi aqui, mas é diferente quando você vê mastigadinho já o resultado. Aqui eu vou te trazer esse por detrás das câmeras. Ali tá tudo só o resultado. Por detrás, como é que foi? Como é que foi o percalço? Quanto tempo demorou? Quanto a gente gastou? Quanto a gente ganhou? Como foi cobrado? O cliente ficou satisfeito? Não ficou? Como é que foi a dinâmica? O que a gente tem que lidar nesse percalço? Beleza? Então hoje eu vou trazer um defeito. Ó, é o seguinte. Ganhei R$400 em 30 minutos sem gastar nenhum componente. Como é que isso aconteceu? R$400 em 30 minutos e sem gastar nenhum componente. Beleza? Então esse é o bastidor climatrônico. Eu vou te compartilhar o bastidor do dia a dia do climatrônico. O bastidor, parte de trás, por detrás das câmeras, por detrás do resultado da placa reparada. O que acontece? Então, a gente vem trazer essa dinâmica com vocês, tá? Então, a gente reparou uma X-Power. Quem não sabe o que é a X-Power, é uma placa da Carrier. Uma placa de uma Carrier inverter, tá? Como assim sem trocar nenhum componente, né? Primeiro eu queria deixar bem claro com vocês, e eu vou reforçar bastante nesse bastidor, que, primeiro, nunca deixe, você que já trabalha com reparo, que pretende trabalhar com reparo de placas eletrônicas, nunca deixe de dizer, nunca acredite que foi só a troca do componente. O cliente, ele vai alguns clientes, tá? Nem todos. Olha que a gente trabalha com clareza aqui, eu não escondo qual componente que foi trocado para o cliente, eu não escondo o que foi feito na placa do cliente, que a gente joga aberto, limpo, claro com o nosso cliente. E assim eu aconselho você a jogar também. Por quê? Porque o cara pode achar que foi só um relé, que foi só um capacitor, que foi só um componente. Só que quem está do lado de cá, no bastidor, sabe que não é só um componente. Por quê? A gente não é loja de venda de componente, cara. Entendeu? A gente não é loja de venda de componente. Então não é só o componente. Não é só a troca do componente. Tá? Então nunca deixe ninguém dizer que é só a troca do componente. E eu vou frisar tanto isso aqui, cara, porque é uma parada que eu falo tanto isso aqui, nesses bastidores, pelo menos nessa temporada. Por quê? Porque é uma coisa que a gente escuta e que tende a desvalorizar o nosso mercado. Se você aceitar essa historinha, né? Se você aceitar essa conversa de que foi só um componente. Porque, ó, começa o cliente dizendo, só trocou um relé, aí tu começa a pensar, pô, só troquei um relé mesmo, né? Tô cobrando, como eu falei aqui, ó, R$400 sem gastar nada com componente. Aí tu não cobra nada, né? Tu não gastou nada. No caso desse aqui, tu não cobra nada, tu não gastou nada. Ah, mas tem meu tempo. Ah, tem o teu tempo, né? Então já não é só um componente, né? Porque se for só um componente, nesse reparo de hoje, eu não deveria cobrar nada, porque eu não troquei nenhum componente. Não foi trocado nenhum componente da placa. Não foi retirado nenhum componente da placa. Então, nesse caso, eu não cobro nada, porque se eu não troquei componente, eu não reparo a máquina. Tá entendendo que essa questão de só um componente
Ela é muito rasa. No máximo é o cliente querendo derrubar teu serviço. Então tu não pode deixar. E aqui eu tô falando, ó, se tem um cara aqui, eu tenho minha máquina, eu terceirizo esse serviço. E aqui eu considero que eu estou falando com um cara que quer aprender, quer se tornar um climatrônico, quer aprender a reparar placas. Tá? E já ouvi gente dizendo assim, ó, olha, mas tá dando um tiro no pé, porque tu tá contando os teus valores pro teu cliente. Beleza, mas eu não escondo isso dele. Essa é a questão. Eu não escondo isso do meu cliente da Lautec. Os caras vêm aqui e dizem, Lander, o cara tá me cobrando, quanto foi o serviço aí? O cara foi R$500, R$400, R$300, R$600, R$1.000, não importa o serviço. Não importa o valor. Foi tantos reais. O cara vai achar caro, barato, ok. E se ele achar caro, barato ou o valor correto, e ele me pergunta, não importa o que ele ache, e ele me perguntar o que foi feito, eu vou dizer, cara, foi feito isso aqui, analisado esse circuito, foi trocado esse componente, foi refeita essa trilha, foi feito isso, feito aquilo. Então a gente joga com clareza. Por quê? Porque a gente não tem... Ó, isso é uma crença que limita. Existem crenças limitantes. A gente não acredita que se o cliente souber o quanto a gente gasta para reparar, a gente não acredita que se o cliente souber o quanto ele gasta para reparar, ele vai deixar de fazer o serviço com a gente. Entendeu? Por quê? Porque o jogo não é esse. O jogo... Vai ser massa começar com essa ideia aqui, para que a gente já assente as ideias no início do bastidor. O jogo não é o jogo de... O jogo não é de commodity. De, pô, o cara gastou só isso, ele ganhou isso aqui em cima de mim, e eu tô disposto a pagar isso pro cara. Entendeu? Por exemplo, se eu for vender iPhones, aí eu compro um iPhone de R$3.000 e vendo por R$3.500. O cara lá, se o meu cliente souber disso, ele sabe que eu tenho minha margem, ele aceita a minha margem, ele pode achar alta ou baixa a minha margem. Entendeu? Ele pode chorar um desconto de R$100, R$200, mas ele sabe que eu tenho que ganhar alguma coisa quando eu estou vendendo aquele commodity para ele. Minha margem é aquilo ali, ó. Certo? Minha margem é aquilo ali. Só que no jogo da manutenção, pelo menos na manutenção eletrônica que eu falo com propriedade de causa, o nosso jogo é, eu vendo uma solução para o meu cliente. Então, quando eu vendo uma solução para o meu cliente, eu não me preocupo dele saber o que foi feito. Eu não preciso ter medo dele saber o que foi feito. Por quê? Porque eu não estou cobrando a mais do que eu acho que eu devo receber. O que acontece é que o cara acha que, porque ele só trocou um capacitor de 50 centavos, ele tem que cobrar R$50, porque já é 10 vezes maior do que ele desconsidera todo o trabalho dele. Ele desconsidera todo o conhecimento dele. Ele desconsidera a solução que ele traz para o cliente dele. Tá conseguindo enxergar? Isso é o quê? O nome disso é crença limitante. É uma crença, acreditar em algo que te limita. A gente que na Lautec não acreditamos que se o meu cliente da Lautec, não o cliente aqui, ó, não, o cliente da Lautec, tá? Se você quer se tornar climatrônico, isso aqui para você é supra-sumo, é maravilhoso. Eu dizer para você, cara, eu não gastei nada com componente, eu ganhei R$400 em 30 minutos. Lindo, maravilhoso. Só que para muita gente, isso que eu tô falando é um tiro no pé dos meus clientes da Lautec. E eu não acredito nisso. Talvez é por isso que eu... Por que eu falo que não tem gente? Porque só eu tô na internet falando desses valores para vocês. Com tanta clareza. Procura alguém do segmento que fala desse jeito dos seus próprios números. Não tem. Entendeu? Você fala de lei, você fala de grandes números. Picha aqui, eu faturei 5 dígitos, 6 dígitos no ano. 6 dígitos, 7 dígitos no ano. Entendeu? Os caras falam assim. Vai de titim por tintim. Né? Eu tô falando aqui de um serviço que a gente fez. Em 30 minutos a gente faturou R$400. Por que eu falo isso? Por que eu acredito que isso não tira no meu pé? Porque, de novo, eu vendo a solução pro meu cliente. Não importa se o meu cliente, ele sabe que eu gastei 50 centavos para trocar o componente, ou se eu gastei R$200 para trocar o componente dele. Para trocar o motor do ventilador, sei lá. O que importa é, o orçamento é esse para resolver o teu problema. Afinal, cara, o quanto custa para o cliente ter que chamar 1, 2, 3, 4, 5 empresas para só na sexta a gente ir lá e resolver? Quanto custou isso para ele aqui, ó? O que é mais caro? Ah, isso é só conversinha. Não, é realidade, pô. O que acontece? Semana que passada aconteceu isso daí. O cliente chamou a gente, chegou lá, tinham 3 máquinas do cliente paradas. Uma delas lá em questão,
O técnico que foi o Mário, ele só reconectou o borne da evaporadora e estava sem fluido a máquina. Mas a máquina não estava ligando, o cara disse, não está ligando, é placa. Chegou lá, ele só conectou, tinha um fio lá solto, ele conectou e a máquina ligou. Não rodou porque estava sem fluido, teve que colocar recarga de fluido. Descobriu o vazamento, né? Mas, quanto custa para o cliente? O tempo de esperar 4, 5 empresas lá. Então, quando você trabalha com solução, eu não me preocupo se o meu cliente... E se ele achar ruim, então nunca ninguém achou ruim que foi um componente só... Já. O cara entra nessa linha, aí lá vem uma onda com o seu discurso para mostrar para ele que não é isso que a gente vende. Não foi esse o acordo de venda. Eu não te vendi um componente. Até porque, se o cara sabe qual componente tem que trocar, ele vai lá na loja e escolhe o componente e troca, ele mesmo troca. Tanto é que quando é sensores, quando é algum tipo de serviço nesse sentido, a gente aqui não se preocupa em trazer para cá. Eu ajudo o cara pelo telefone. O cara vê o sensor tal, o sensor está aberto, quanto é o valor? É tanto, compra no local tal, compra com a gente, ou compra com alguém aí. Se tu tiver, já troca aí. Então, tipo, a gente joga o jogo, vende solução pro cliente. Isso não é uma solução? Troca a solução do problema que o cara tá passando. Mas é tão simples que eu acho que é o técnico que tem que resolver, não a gente climatônico na bancada. Tá? Fica esses parênteses aí. Então, não engula essa conversa, não se limite, porque você só trocou um componente, tá? Senão você não vai trabalhar corretamente com a eletrônica. Porque a eletrônica, a vida da eletrônica é trocar componente. Entendeu? Os reparos que a gente faz é trocar componente. Não sendo trocador de componente, mas trocar componente a gente repara. Desde que eu efeito um componente, troco ele, a máquina volta a funcionar. Então essa é a dinâmica, tá? E aí, porque o componente eletrônico ele é barato, eu vou ter que baratear meu serviço ou desconsiderar todo o meu serviço. Tanto que eu estudei, então tudo isso é englobado, não engula essa conversa de que só troquei o componente e foi só um componente, tá? E o que acontece? Às vezes eu como técnico, eu mesmo me vendo dessa maneira. Foi assim, não, mas foi só um componente. Tá dizendo o que pro cliente? Que foi só um componente mesmo. Que é simples, que é besta, que não vale nada. Entendeu? Não, então eu vou mentir, eu vou aumentar. Não faça isso também não, tá? Simplesmente se valorize. Por quê? O que acontece é que você acha que você está explorando o cliente. Você não está. Quer dizer, pelo menos a gente que acha que a gente não está. É o preço justo do nosso serviço. Entendeu? É assim que a gente chega. Porque aí a gente consegue precificar bem e o cliente, se ele achar ruim, a gente mostra, ó, foi por causa disso, isso e isso. E desconto? Cara, eu vou te dar um desconto se eu... Como é que eu vou te dar desconto se eu tenho esses gastos aqui, ó? Entendeu? Beleza. Vamos lá. O reparo em questão, eu vou explicar ele todo em detalhes no bastidor de hoje, foi de uma X-Power, tá? Por que você deve prestar bem atenção nessa aula e cogitar esse tipo de reparo? Porque a máquina X-Power, apesar dela não estar sendo mais vendida, esse modelo de placa, né? A X-Power, a 912, ele não está mais no mercado, mas ele foi amplamente vendido. Hoje em dia ela foi substituída pela Midea Liva, né? Pela Midea Liva. Não é que não existe mais carro X-Power, tá? Mas a 912, hoje em dia, linha de frente da Midea, que agora é Midea Carre, né? Juntou as coisas. É a modelo da placa da X-Power. Esse modelo tem muito no mercado ainda. Dá bastante defeito. Tá? Dá bastante defeito. Então, preste atenção nesse reparo de hoje. Além de ser um reparo extremamente barato de executar, para quem executa, tá? Para quem executa. Simples de fazer. Reparo simples de fazer. Beleza? E só vai exigir... simples de fazer, barato de executar, porque é sem nada de componente. E é um reparo nessa placa um pouco recorrente, que é a questão de trilhas abertas. Beleza? De novo, bastidor agora desse novo modelo, eu quero trazer uma visão mais empresarial da coisa. A dinâmica é essa. Não é parte muito técnica não, mas empresarial, para você enxergar as possibilidades. Beleza? Então, preste atenção nesse reparo, nesse tipo de reparo, especialmente. Eu vou trazer esse modelo dessa máquina, essa experiência que a gente teve, mas esse tipo de reparo ele é um reparo extremamente rentável. Eu diria até o mais rentável do nosso segmento de reparos eletrônicos.
reparo onde eu tenho que refazer uma trilha. Tá? Ele é dos mais rentáveis que tem. É mais simples, simples é diferente de fácil, tá? Não é o mais fácil, é o mais simples de realizar muitas vezes, tendo um certo nível de manuseio, tá ok? Vamos lá. Eu posso citar, cara, dezenas de alunos meus que já executaram esse tipo de serviço, né? Executaram esse tipo de serviço. E quando eu falo R$400, eu moro em Fortaleza, no Ceará, região Nordeste. E toda a região Norte e Nordeste tem uma precificação diferente, padrão de vida diferente. Entendeu? O que eu gasto por mês aqui não é o cara que mora em São Paulo, o que mora em Sul, Sudeste, Centro-Oeste gasta por mês. Entendeu? Então eu tenho clareza disso. Eu gosto de falar desses números e frisar isso. Por quê? Porque se aqui é esse preço, imagine aí na tua cidade. Se tu mora no Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Entendeu? Se aqui é esse preço, imagine aí. Ah, mas a mesma placa? É, mas o padrão aí é diferente. Lembra que o preço não é só o componente? Tem como proteger a placa do ar-condicionado contra insetos? Tem. Já vi aluno meu colocando telazinha de proteção. Telazinha, usando a telazinha de proteção. Tá? Então, ó. Lembro do Bruno, que reparou um Hitachi, que o defeito estava numa trilha aberta. Até demorou ela lá. Lembra que é simples, mas não é fácil? É simples quando ele identificou. Mas eu lembro dele passar algumas semanas trazendo ela na live lá, deixando ela parada, dando rotatividade nas outras placas, para trazer esse defeito. Trazer essa placa que estava com esse problema. Trazer esse modelo de placa da Hitachi. E a Hitachi é campeã de trilhas abertas, né? É um defeito que estava com a trilha aberta. Ele recuperou a trilha, a máquina voltou a funcionar. De novo, como é sem gastar componente, sem nada de componente no bastidor de hoje, foi um defeito de trilha aberta. Tá? Foi um defeito de trilha aberta. Outro que eu lembro aqui foi o Diego, que ele foi enganado, olha a viagem. Ele foi enganado por um código de erro na Samsung, porque a trilha aberta do LED que aciona na Samsung estava com problema. Estava aberto. Ele fez a trilha e o erro mudou. E lá no caso dele, lá o reparo era outro. Era em outro circuito. A trilha aberta enganou o diagnóstico dele, né? Não tem esses percalços de trilhas abertas. Ele teve que fazer esse reparo e quando ele reparou, tinha outro defeito. Aí vai o segundo ensinamento aqui hoje. Alguns, sei lá qual é o ensinamento de hoje, mas nunca dê prazo de reparo. Quando você dá prazo de reparo, você negligencia o fato de ter mais de um defeito. E quando você acha que não tem mais de um defeito, você pode ficar em maus lençóis, porque se o cliente disser pra ti, ó, me deu prazo até o dia tal, cara, isso é, mas eu não previ esse defeito aqui, o cliente não quer saber. Então, ele aconselha não trabalhar com prazos de reparo, tá? Porque você nunca sabe quanto tempo vai demorar para reparar uma placa. Você nunca sabe. Essa aqui demorou 30 minutos. Menos de 30 minutos, ou em 30 minutos, foi menos de uma hora, na verdade. Eu tô falando de botar na bancada, ligar a máquina, ver o código de erro, analisar alguns circuitos, fazer algumas medições. No caso dessa placa, o Isaac usou o osciloscópio, botou o osciloscópio, fez algumas medições. E ao identificar o código de erro e o funcionamento, foi no circuito em questão e identificou essa trilha aberta. Então, em menos de 30 minutos, ele fez essa análise. Tá? Menos de 30 minutos. Aí eu falei osciloscópio, a palavra abolida, a palavra que causa estranheza. Se não foi por causa do osciloscópio que ele reparou não, tá? Ele nem usou o osciloscópio para reparar. Ele usou para fazer algumas medições que estavam com dúvida e nem foi tão claro assim para a solução desse problema nesse caso. Então, tem vários alunos que reparam placas com defeito de trilha. Tá? Para reparar placas com defeito de trilha, basta você ter um fiozinho, um pedaço de fio, tá? Um pedaço de fio para reconstruir a trilha. Você pode pensar, mas eu não tenho um componente, como é que eu vou fazer para reparar esse tipo de equipamento? De novo, essa placa, esse reparo, e vamos analisar reparo a reparo, as possibilidades desse mercado, tá? Nesse novo modelo de bastidor aqui, eu vou tentar trazer
infinitas possibilidades seriam dentro do mercado da climatização, de novo, dentro do mundo climatrônico aqui, dentro do bastidor climatrônico, infinitas possibilidades. Então, o fato de não ter o componente cai por terra nesse tipo de reparo. Tá? E é um reparo bem recorrente em diferentes máquinas. Mas cai por terra por quê? Porque você só precisa ter operação de fio. Pega um fio qualquer, decapa, tira um cabelinho do fio. Aquele ali vai te servir para reparar trilhas, dependendo da trilha, tá? Dependendo da largura da trilha. Mas no caso dessa que eu estou trazendo aqui, foi uma trilha dessa. Foi um tipo de trilha dessa. Bem fininha, tá? Então, cai por terra esse argumento de eu preciso ter o componente. Eu moro na cidade do interior e não tem componente. Na minha cidade não tem nenhuma loja que vende. Não sei qual site que compra. Cai por terra. Só precisa ter um fio. E um fio tem em qualquer canto. Entendeu? Qualquer canto tem fio elétrico. Decapa ele, tira um fiozinho e já faz um trilho. E recupera a máquina do cliente. De novo, é absurdo coordenar a máquina do cliente. Especialmente quando for efeito de trilha. Refiz uma trilha, a máquina do cliente voltou a funcionar. Uma trilha. É absurdo coordenar a máquina desse cliente por causa dessa uma trilha, cara. Isso que é absurdo. Entendeu? E não é absurdo eu cobrar o valor que eu tô falando aqui, porque a recuperação foi de uma trilha. Isso não é absurdo. Absurdo é condenar a máquina porque o defeito tá na trilha. Isso sim é absurdo. Tá? Então, ferramentas utilizadas. Aí você vai pensar, eu tenho um fio, mas aí, para eu trabalhar com a placa, eu tenho até o fiozinho aqui, eu consigo, entendi. Mas para eu conseguir reparar essa placa, eu vou precisar de um monte de coisa. O osciloscópio, tu falou aí, vamos lá. Precisar, sim, outras ferramentas. Quais são? Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Nesse reparo, só precisa de multímetro, ferro de solda e solda. Certo? Sugador é irrelevante aqui para esse reparo. Beleza? Então, é trabalhar com essas variáveis, ou com esses tipos de equipamento. Qual eu vou utilizar? Multímetro, sugador, ferro de solda e solda. Tá? Olha, não tem multímetro. Aí, cara, a gente vai ter que providenciar essa parada, porque o climatrônico pega um multímetro e tá na mão de qualquer pessoa. Não muda nada. Pega o multímetro e bota na mão do climatrônico que ele faz dinheiro. Então é a tua ferramenta. A questão é que o climatrônico tem que ter um multímetro, um alicate de perímetro, que seja algum instrumento para fazer medições do sistema. Tranquilo? Tá aí? Então, preciso lá com o teu multímetro, teu ferrozinho de solda, para refazer ele a trilha, estanhar, passar solda, precisa da solda também. Então não é lá seus bichos de cabeça. Se tu tá no segmento, velho, tu tem que ter pelo menos um alicate de perímetro aí, dá pra tu se virar. Tá? Então, esse material, beleza? E sobre questão de valores, né? Eu falei que troquei a trilha e fui cobrado R$400. Aí, voltando no ponto de... Laura, eu vou falar disso porque eu vi num comentário esses dias, uma postagem nossa, sobre essa questão. Exploração do cliente. Aí, vamos lá. Tudo depende da maneira que você enxerga, como você se enxerga no mercado, como você enxerga os reparos. Eu vou falar do que o Nelson está falando aí, ó. O valor do reparo vai em cima do valor da placa e não do que foi gasto. Afinal, nesse reparo não utilizou material, mas utilizou o conhecimento da análise. Exatamente, Nelson. Esse é o grande ponto. Quando você precifica o seu serviço em cima do componente que foi trocado, do que você gastou para fazer, eu entendo o cara trazer isso para a eletrônica. Por quê? Porque você faz isso na parte de climatização. Ou em muitos setores você faz desse jeito. Né? Em muitos setores você faz assim. Por exemplo, a gente foi trocar agora uma câmara. A câmara é 7. Aí mais material, mais 2 de tanto material. Aí vai dando 9 mil e tanto. Aí transporte, mão de obra, papapá. Quando dá fé, você bota uma porcentagem em cima do total gasto. Aí você tem o valor de mão de obra. Sei lá, tem gente que precifica assim, né? Aí você quer uma porcentagem do lucro. Acaba que muitas vezes esse valor do serviço não ultrapassa o valor do que você gastar em material. Então às vezes o cara vende esse padrão.
Se o cara vem do padrão de compra e venda, é muito pior essa visão. Porque eu compro de 50, boto uma margem de 50 e vendo por 100. E tenho, sei lá, uma margem ali de 20% para desconto. Para você conseguir ganhar 30% ali ainda. Então, depende, muitos mercados trabalham dessa maneira. Só que no mercado da manutenção eletrônica, a gente vende o quê? Solução. A gente vende solução. A gente não vende componente, a gente não é loja eletrônica. A gente não vende também hora trabalhada. Tá? Porque vai ter placa que demorar um dia, tem placa que demorar menos de 1 hora. Então eu não vendo hora trabalhada, eu vendo solução. Mas assim que é a maneira que a gente precifica aqui. Tá? Então, o que é mais exploração para o cliente? Tem gente que acha exploração do cliente, né? Eu gastar quase nada de componente, em 30 minutos cobrar 400. O que é mais exploração para o cliente? Aí vamos lá para o cliente. Tudo depende da maneira que você vê. Vamos lá para o cliente. Eu sou o cliente agora, eu tenho uma máquina que está parada, uma máquina que me custou R$2.000, mais R$500 a instalação. Ao total eu paguei para ter esse equipamento rodando na minha casa R$2.500, tá? E ele está parado, um equipamento que eu desembolsei R$2.500, rodou um ano e está parado. Aí eu tenho 3 opções: ou repara a placa, ou troca a placa, verificar que o defeito está na placa, tá? Verificar que o defeito está na placa. Ou eu troco a placa, ou eu reparo a placa, troco a placa, ou compro uma máquina nova. Beleza? Porque sem a placa ela não roda. Se sem a placa ela não roda, aí eu vou ter as 3 opções. Para o cliente, eu sou o cliente, vou gastar os mesmos 2.500 para ter a máquina rodando de novo. Gastei 2 mais 500 da instalação. Ou eu posso gastar 1.200 da placa, ou eu posso gastar 400 do reparo. O que é melhor? Eu, como cliente agora. Qual é a melhor solução para o meu problema? O problema é, minha máquina não está rodando. Qual é a melhor solução para o meu problema? A de R$400. Fala, Evandro, Daniel, Jefferson, todo mundo aí, ó. Um abraço para todo mundo aí. Então, qual é a melhor solução para o cliente? A de 400. Ah, mas tu não gastou nada com componente. E em 30 minutos ficou esse valor. Beleza, se eu for olhar para esse lado, eu estou olhando com a minha visão da coisa. Com visão errada. Na minha visão não, com visão errada. Com visão de vendedor de componente. Eu não sou vendedor de componente. Se eu for na eletrônica, é isso aí. Eu vou nas eletrônicas aqui em Fortaleza, chego lá, componente tal, eu ligo, né? Vou ligar. Quanto é que tá aí o top 253? R$10. É outro 25, é outro 15. Eu vou comprar onde? Tá mais barato. Isso chama-se commodity. Componente eletrônico é commodity. Você compra onde está mais barato. Tá? Você compra onde está mais barato. O que a gente vende aqui é o que? É solução. Então o cliente, ele vai pagar pela solução. E se eu explico ele do jeito que eu estou explicando aqui, não tem nada de exploração. Pelo contrário. É o que acontece com nossos clientes aqui. Eles pagam felizes. Por quê? Porque ele está tendo um problema solucionado. Entendeu a dinâmica? Tá? De novo, então, quando o cara pensar a exploração do cliente, e sim, e eu sei do jeito que eu falo, quando eu falo aqui, ó, R$400 em 30 minutos, sem gastar nada com componente. Eu dou a informação do componente, mas eu quero chamar a tua atenção. Eu quero te trazer para tu entender. Aqui eu tenho mais tempo para te explicar melhor como é essa visão dessa coisa. Como é a visão correta desse negócio. Tá? Então, a gente... de novo, não tem nada de exploração. Se você acha que está explorando o cliente, ou você... Por exemplo, o que é que eu acho de exploração do cliente, no meu ponto de vista? A placa do cliente custa 1.000. Vamos lá. O que eu acho de exploração do cliente? A placa do cliente custa 1.000 e eu cobro 1.000 para reparar. Ele pode comprar uma nova pelo preço do meu reparo. Só se for uma situação muito extrema. Cara, eu quero para hoje e a placa demora um mês para chegar. Aí eu ainda acho salgado já. Cobrar mais que o valor da placa, eu já acho também explorar. Isso é minha análise, tá? Mandar o cliente trocar a máquina dele toda, eu acho explorar demais. E o cara faz isso sem achar que tá explorando. Muito doido, né? A mentalidade da gente. O cara faz isso sem achar que tá explorando o cliente. Cobrar 400 do reparo, ele acha que é exploração.
mandar o cliente trocar a máquina, ele não acha que é exploração não. Só que em uma situação o cliente gasta 400. Na outra situação, o cliente gasta 2.500. Quem está explorando quem na história, afinal de contas? Então tudo parte daqui, ó, do que você entende e como você argumenta. Tá? Então, de novo, por isso que eu falo abertamente aqui de números. Porque eu acho que meu cliente vai deixar de fazer serviço comigo porque eu gastei só 10 centavos com o componente dele, não. Entendeu? Se eu perco o cliente por causa disso, tá tudo bem, esse não era meu cliente. Eu tenho clientes aqui que... Laonda, eu quero isso aqui rodando. Preciso aqui rodando. Cara, a melhor solução para isso daí é assim, assim, assado. Beleza? É tanto, desse jeito. Quer? Deixa rodando. Quero rodando. Pronto. Fala, executa. Entendeu? O cliente fica satisfeito, a gente fica satisfeito. Show? Vamos lá. O jeito certo de reparar placas que tem trilhas abertas. Você vai fazer o seguinte. Pega o seu multímetro. Peraí. Tô pulando aqui os pontos. Esqueci. Tem como eu perder dinheiro nesse tipo de reparo, Laonder? Eu tenho como eu perder dinheiro nesse tipo de reparo? Ó, acabei de dizer que eu não gasto nada sem gastar nada com componente. Tem como eu perder dinheiro nesse tipo de reparo? Eu vou defender que tem. Foi cobrado R$400 em menos de 30 minutos. Tá? Vou pensar só do ponto de vista comercial, tá, galera? Tô tirando aqui um pouco da veia didática da coisa, do ponto de vista de aprendizado. Que se você for meu aluno, eu vou dizer pra você. Fique até reparar. Certo? Sendo meu aluno, parte técnica da coisa, fique até reparar. Especialmente se você está iniciando. Tem que aprender a reparar. Só que do ponto de vista comercial, vai chegar uma hora que não vale mais a pena você estar reparando aquela placa. Não vale mais a pena financeiramente. Por quê? Porque a gente tem noção do custo da hora de cada técnico nosso, cada climatônico aqui da empresa. Quanto custa a hora de cada climatônico aqui da empresa? Tem essa noção. Se tem essa noção, e eu cobro R$400 esse reparo aqui, como eu falei, R$400, se tem essa noção, vai chegar uma hora que, se eu trabalhar mais, eu vou estar pagando para trabalhar. Porque o valor que eu pago para a hora técnica do meu técnico vai passar do valor que você cobrar naquele reparo. Simples, né? Simples, assim. Vamos supor que é R$100 a hora. Ele vai passar quanto tempo naquela placa? 4 horas. Depois de 4 horas, se eu passar 4 horas e eu cobrar 400, eu estou ganhando ali minha margem no serviço. Se passou 5 horas, 6 horas, 7 horas, já estou pagando para trabalhar. Enxerguem isso. Então tem como eu perder dinheiro nessa placa, tem como eu perder dinheiro nesse tipo de reparo, mesmo sem comprar componente? Tem, desse jeito. Tá? Isso acontece quando você não tem metodologia para analisar uma placa dessa. Quando eu estou na escala de continuidade e sabe para todas as trilhas até achar aleatoriamente a trilha aberta. Faz isso e tu vai perder dinheiro. Essa é a fórmula para tu perder dinheiro na manutenção eletrônica. Tá? Quando tu entende o circuito e tu vai em cima do circuito lendo o código de erro, aí tu consegue ser assertivo no reparo. E aí tu consegue, que nem o Isaac conseguiu, em menos de 30 minutos. Botou a placa na bancada, energizou, testou, analisou o circuito, identificou o defeito, refez a trilha, testou de novo a bancada e botou na carga em menos de 1 hora. Tá? No reparo, se eu for ver o tempo do reparo, é minutos. Mas eu estou botando aqui, eu botei 30 minutos, que é o tempo que ele botou na bancada, testou, energizou, identificou o defeito, trocou a trilha. E aí o resto é teste. Até o cliente buscar, ele fica em teste. Beleza? Mas se o cara vai testar todas as trilhas, aleatoriamente, sem entender como é que funciona a placa, sem metodologia, ele vai perder dinheiro. Então a maneira de você perder dinheiro no reparo que é extremamente rentável. Queria eu ter essa máquina de fazer R$400 a cada 30 minutos. Se todos os reparos fossem desse jeito. Só que estatisticamente tem bastante reparo dessa pegada, tá? Como assim não? Galera, a gente tem números aqui. A gente tem centenas de alunos que estão no dia a dia da bancada. Tem centenas de dúvidas tiradas
nos nossos grupos de alunos. Então a gente tem lastro para dizer o quão repetido, a repetibilidade de cada defeito. De vários defeitos, na verdade. A repetibilidade dos defeitos. A gente enxerga com vários alunos e nós também, nosso dia a dia do campo de batalha. Muito bem, Nelson, além da questão da garantia. Então a gente dá a garantia do nosso serviço também. Então, além disso, está incluso no valor a garantia. Até porque quando você paga a garantia estendida, você paga mais. Né? Ou você acha que o celular que você compra, que tem garantia de 1 ano, não está incluso o valor da garantia dele, não. Você acha que o celular que você compra só é o valor dos componentes que está incluído nele. Se você vai sem metodologia, você demora muito tempo para reparar e pode perder dinheiro nesse tipo de reparo. O meu jeito certo, então, Laonder? O jeito certo é você analisar o circuito, analisar código de erro, analisar o circuito em questão. Então, técnico aqui, a gente busca dar ferramentas para o cara, dar know-how, dar conhecimento, dar condições para ele executar aquele reparo da maneira mais rápida possível. Lembra que agora o bastidor, que a minha ideia é dar uma visão mais empresarial da coisa? Então, quanto mais rápido o meu técnico repara uma placa, mais rentável vai ser o serviço. Porque esse serviço de R$400, que eu cobrei R$400, foi realizado em 30 minutos, se ele tivesse sido realizado em 8 horas, já não seria tão legal cobrar R$400. Entendeu? Laone, então vamos trabalhar por hora agora. Vamos lá. Eu tenho uma visão disso, que é o quê? Só demorou 30 minutos por causa da competência do técnico aqui da Lautec. A competência dele fez ele reparar em 30 minutos. Do mesmo jeito que se tivesse demorado 2 dias, era a competência dele que teria permitido ele trabalhar esse serviço em 2 dias. Tá fazendo sentido? Certo? Então, tudo é uma questão de competência. O tempo de reparo. Entendeu? Então, como eu busco sempre o reparo de 30 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas, esse é o ideal que a gente busca. Então, não vale a pena pra gente cobrar por tempo de reparo. Prefiro cobrar por solução. Ah, não, mas o reparo é demorado. Todo reparo meu é de 8 horas. Aí o cara cogita. Não tem como melhorar mais para ficar mais rápido. Por exemplo, tem como instalar uma condensadora, uma máquina em 10 minutos. Tem como instalar uma máquina que funciona em 10 minutos? Não tem. Não tem. Certo? Se não tem, eu posso pensar em isso, porque não tem a possibilidade disso daí. Tem como eu reparar uma placa em 10 minutos? Tem. Então, como é que eu vou cobrar por tempo se quanto mais profissional eu fico, quanto mais experiente eu fico na manutenção, mais rápido ficam os meus reparos. Então, se eu for na loja de cobrar por tempo de reparo, quanto melhor eu ficar na manutenção eletrônica, menos eu ganho. Entendeu? Então, por isso que a gente não precifica por tempo de reparo, tá? Porque se eu demoro ou não no reparo, é só competência minha. Depende do nível da minha competência. Não queria falar. Ou do nível da minha incompetência. Uma dica para você aplicar agora, tentar aplicar já, né, essa visão, essa questão. De novo, um reparo que qualquer um pode fazer. Um reparo de refazer trilhas, um reparo que qualquer pessoa pode fazer. Desde que tenha ferro de solda, sugador de solda, ferro de solda, multímetro e solda e um pedaço de fio. Você faz uma trilha. Pare de condenar, pare de deixar seu técnico condenar a máquina do cliente que ele feita na placa, que pode ser só uma trilha. E você achando que tem que ter um componente, tem que ter um estoque de componentes, tem que ter um laboratório gigantesco, uma bancada para fazer esse tipo de serviço, um cara altamente capacitado. Aí você deixa esses reparos mais simples, lembrando que simples não é fácil, reparos mais simples, de lado. Aí você está disposto a deixar 400 conto na mesa em 30 minutos que você poderia ter feito. Ah, tu fez que tu tem experiência. Não foi eu que fiz, não. Foi o Isaac. Foi um técnico nosso aqui. E sim, ele tem experiência. Ele tem experiência, sabe de quanto tempo? Nós estamos no mês 7. Experiência de 8 meses. É a experiência que ele tem. De 8 meses. Certo? Então,
se você quiser implementar, ganhar essa habilidade, vai refazendo trilhas, um fiozinho aí, vai ganhando essa habilidade. É um treino mesmo, tá? É um treino que você pode aplicar. E vamos por fechar aqui o frigir dos ovos. Quanto foi gasto? Então a gente gastou quanto? A gente gastou com componentes? 0. Tá? Com componentes a gente gastou 0. O reparo foi feito em menos de 30 minutos. Se você considerar a hora técnica do meu técnico, foi meia hora técnica do meu técnico. Tá? A hora técnica do meu técnico não é R$400. Beleza? É menos do que isso. E foi cobrado R$400 do cliente. Foi cobrado R$400 do cliente. Lembrando que eu estou em Fortaleza, do Ceará. É uma precificação diferente da cidade que você mora. Leve em consideração os seus custos. Você tem que saber quanto custa a sua hora. Ah, mas tu acabou de dizer que tu não cobra por hora? Eu não cobro por hora. Mas o tempo que eu gasto para reparar é um parâmetro importante para mim, para saber se vale a pena ou não estar reparando aquela máquina daquele cliente. Show de bola, Evandro. Massa, cara. Depois eu quero ver como foi que ficou esse laboratório aí, viu? Então, eu preciso saber quanto tempo demorou ali naquele, para saber se eu tive lucro ou tive prejuízo. Dependendo do prejuízo, eu estou disposto a pagar. Tá? Depende da situação, não vou entrar agora nesse mérito, mas estou disposto a pagar até o prejuízo dependendo da situação. Foi cobrado R$400, tá? Horas trabalhadas foi meia hora trabalhada, né? E a satisfação do meu cliente. Ó, o cliente está lá com a máquina parada. Isso tem que ser mensurado também, tá? O cliente está lá com a máquina parada. Ele trouxe a placa ontem. Hoje ele recebe a ligação que a placa dele está pronta. Tá? Não recebe logo a ligação porque a gente avisa antes, manda antes o orçamento, né? E aí o cara tem a placa dele pronta, possivelmente em menos de 24 horas. Só não veio buscar hoje, mas isso foi um reparo que foi feito hoje. A gente dá um tempinho ainda de teste, né, para evitar possíveis garantias. Mas tá aí, o plaque foi entregue, cliente satisfeito, cliente feliz que a máquina dele, que custa lá seus R$1.500, R$2.000, que estava parada, voltou a funcionar por apenas R$400. Entendeu a visão? Pegou a visão da coisa? Então isso que eu quero que vocês enxerguem. Essa dinâmica, tá? Então, e o cliente fica satisfeito com a solução que a gente entregou, porque a gente entregou a solução para ele. Com garantia, botar a máquina dele para rodar, vai botar o ar-condicionado para funcionar, vai ter garantia do serviço, e ele não vai ter que condenar a máquina dele, não vai ter que perder a máquina, ou ter que comprar uma placa nova, gastar lá pelo menos seus R$1.000, R$1.200. Se encontrar, tá? Esqueci de dizer que a gente está vivendo uma escassez de silício. Cliente satisfeito, máquina reparada em 30 minutos, sem gastar nenhum componente, fazendo a trilha, e faturamos R$400 por esse reparo. Espero que você tenha curtido esse modelo novo de bastidor climatrônico. Nossa temporada vai ser nessa pegada, tá? Essa visão mais empresarial do sistema, mais comercial da coisa. Você enxergar as possibilidades também por esse lado. É importante que você tenha essa visão. Beleza? Para finalizar, galera do YouTube aí, que me segue no Instagram, me segue aqui no Instagram, que eu tô compartilhando bastidor, dia a dia da manutenção eletrônica. Fique com Deus, um abraço, fui!